Oi, galerinha! Estamos aqui para mais um vídeo de história. Esse é o segundo vídeo da aula de hoje. Então, vocês agora vão prestar bastante atenção, vão ouvir os relatos dessa relação entre os colonizadores e os indígenas, e tem algumas partes que vocês vão precisar ler, tá? O que está escrito. Então, tenham bastante atenção para que vocês possam depois fazer as atividades aí propostas da página 14 à página 17, ok? Então, vamos ao vídeo. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, desembarcaram próximo a onde hoje fica a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Ali, eles entraram em contato pela primeira vez com os povos que viviam na região. Um relato desse encontro foi feito pelo escrivão Pero Vaz de Caminha em uma carta endereçada ao rei de Portugal. Clique na área indicada para ler trechos desse relato. As descrições feitas por Pero Vaz de Caminha mostram a visão que os colonizadores tinham dos indígenas que viviam nessa parte do litoral brasileiro no momento da chegada dos portugueses. No entanto, na época, o território onde hoje é o Brasil era ocupado por milhões de pessoas que pertenciam a grupos indígenas muito diferentes uns dos outros. Ao longo dos séculos, quase todos esses povos também entraram em contato com os não indígenas. Há muitos relatos desses encontros e alguns foram transmitidos de geração para geração. Clique nas áreas indicadas para ler trechos desses relatos. Os Yanomami são um dos povos que relataram encontros com não indígenas. Esse texto apresenta trechos do depoimento que Davi Copenaua Yanomami deu ao antropólogo francês Bruce Albert em 1998, na aldeia Yanomami de Uatoriqui, no estado do Amazonas. Esse tempinho é para você ler o relato. O povo Wapixana relatou o encontro com os colonizadores da região próxima à fronteira entre o estado de Roraima, a Venezuela e a Guiana. Esta narrativa foi registrada pela antropóloga Nádia Farage em 1988, quando José Antônio, residente na aldeia Wapixana Sauariuau, na Guiana, visitava seus parentes na aldeia Canauanim, no estado de Roraima. Esse tempinho é para você ler esses relatos. O povo Baré possui relatos sobre o encontro com os colonizadores. Esta narrativa, contada pelo Baré Braz de Oliveira França, foi coletada pelo antropólogo brasileiro Geraldo Andrello em 1999, próximo ao Rio Negro, no estado do Amazonas. Mais um tempinho para você ler. O povo conhecido como Cuicuro preservou diversos relatos sobre encontros com não indígenas. Um desses encontros foi com o antropólogo alemão Karl von Diensteinen.
Esse texto é composto de trechos da história que o chefe Kuikuro Hataulu contou à antropóloga brasileira Bruna Franqueto em 1982, na aldeia Ipatzi, no estado de Mato Grosso. Muitos desses relatos indígenas descrevem conflitos com os colonizadores. Esses casos de violência, no entanto, não aconteceram só durante os primeiros contatos entre indígenas e não indígenas. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a população indígena diminuiu consideravelmente por causa dos conflitos armados, das epidemias e da escravização. Muitos povos lutam até hoje para que as terras onde vivem sejam demarcadas, isto é, para que deixem de ser invadidas e utilizadas por não indígenas. Os povos nativos ainda sofrem muita violência nos conflitos com os não indígenas. Só em 2015 foram registrados 137 assassinatos de indígenas. Esses conflitos ocorrem em um cenário em que a grande diversidade dos povos indígenas que vivem no país é ignorada por boa parte dos brasileiros. Conhecê-los em sua diversidade e reconhecê-los como descendentes dos primeiros habitantes do território onde hoje fica o Brasil é o primeiro passo para que os conflitos violentos deixem de existir. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula de história, de saber um pouco mais sobre algumas tribos indígenas, né, alguns povos indígenas, e que vocês venham procurar se aprofundar cada vez mais sobre a nossa história, porque a história do nosso Brasil é muito bonita, apesar de ser uma história de escravização, uma história de conflitos, uma história que nos deixa, né, preocupados até com o nosso futuro, mas conseguimos vencer. Hoje somos um povo livre e precisamos conhecer a nossa história e respeitar, acima de tudo, o povo que aqui já vivia, não é? As tribos que aqui já viviam em nosso país. Façam os exercícios, não esqueçam, tá, de fazer os exercícios. O bumerangue também da página 15, ok? E bom final de semana para todos vocês. Um beijinho no coração.